Quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, verso 22. Nós vamos ler dois trechos, duas porções da Escritura. Uma porção no Novo Testamento e outra porção no Antigo Testamento. As crianças que estão aqui até 11 anos podem descer, ok? Crianças até 11 anos podem descer. A tia Raquel está lá no salão social aguardando vocês. Crianças até 11 anos podem descer. O primeiro texto que será lido, Hebreus capítulo 11, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Agora nós vamos lá para o último trecho do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 50. Leremos a partir do verso 15. Gênesis capítulo 50, nós vamos ler a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Ele já tinha perdoado seus irmãos, não precisava de desconfiança. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, sei disso. Porém, sei também que Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. José, filho de Jacó, com a sua querida e amada esposa Raquel. José fez tudo direitinho na vida. José foi filho obediente. José honrou pai e mãe. José lançou boas sementes por onde passou durante a sua vida. No entanto, no meio de sua caminhada, de repente, as coisas começaram a ir de mal a pior. Às vezes, nós colhemos aquilo que não plantamos. A caminhada descendente de José começou quando ele se tornou vítima do ódio gratuito de um ciúme adoecido de seus irmãos. Um dia José estava na sua casa, protegido, cercado de amor e de atenção. No outro dia, literalmente, ele estava no fundo de um poço, depois de ter sido traído pelos seus irmãos que chegaram, inclusive, a cogitar a sua própria morte. Diz a Escritura que passava uma caravana de midianitas e seus irmãos o negociaram como objeto. José foi vendido como escravo. Foi parar no Egito. Lá passou a servir na casa de Potifar. Foi acusado injustamente de um crime que não havia cometido. Foi parar na prisão. Tudo o que José fazia dava errado. Tudo em que José tocava a mão dava errado. Porém, o menino era reto, íntegro e justo diante de Deus. Se José vivesse em nossa época, seria demonizado. Alguém seguramente iria sugerir que ele precisava receber uma oração de libertação.
Mas Deus começa um processo de transformação. Deus começou um processo de virada na vida de José. De prisioneiro, ele ascendeu ao posto de governador do Egito. Eu quero compartilhar princípios espirituais que nós podemos e devemos aprender a partir da vida e da trajetória desse destacado personagem do Antigo Testamento. A primeira lição que aprendemos com José é que na vida do crente, depois das dificuldades, vem bênçãos. Depois das dificuldades, vem bênçãos. Em Gênesis, no capítulo 37, lemos que José era odiado pelos seus irmãos, e esse é o pior tipo de ódio que a gente pode receber. Receber ódio de quem a gente deveria receber amor, atenção, cuidado, gentileza, é uma experiência absolutamente horrível. Aquele ódio gratuito, aquele ódio injustificado, evoluiu para uma tentativa de assassinato. Mas eu quero observar com vocês a realidade de que depois das dificuldades vieram bênçãos. Os irmãos de José o lançaram no fundo do poço. Contudo, essa dificuldade foi sucedida pela preservação da vida. O menino não morreu. O menino sobreviveu. José experimentou o desprazer de virar escravo. Contudo, depois dessa dificuldade, veio a bênção de se tornar o homem de confiança do seu Senhor. José experimentou a tristeza de ser acusado injustamente. Entretanto, depois dessa dificuldade, veio a bênção de se tornar líder dentro da prisão, onde teve contatos com pessoas que acabaram por levá-lo à presença do faraó, de quem recebeu oportunamente favor e prestígio. As dificuldades que o crente passa são sucedidas por bênçãos. O Deus que manda a aprovação, manda também a consolação. De acordo com o profeta Oséias, o Deus que faz a ferida é o Deus que também cura, que pensa as feridas. Depois das dificuldades vem bênçãos. Depois da dificuldade do diagnóstico de uma doença, vem a bênção de pessoas que chegam para a gente e que falam que estão intercedendo por nós. Depois da dificuldade do desemprego, Deus dá a bênção de uma pessoa romper com o vício no trabalho e com a oportunidade de recomeçar, de se reinventar na vida profissional. Na vida do crente, na vida de quem crê no Senhor, acontece isso. Deus equilibra, Deus tempera provação e livramento, dificuldades e bênçãos. Saiba que as dificuldades não são irreversíveis. Quem anda com Deus não pode dizer, não tem mais jeito. Porque o crente serve o Deus que faz o impossível acontecer. Nós aprendemos essa lição com a vida de José. Depois das dificuldades, vem bênçãos. A segunda lição que aprendemos a partir da vida de José: confie, Deus está com você. Deus está com você. Deus estava com José durante toda a sua longa e difícil jornada. Deus estava com José quando ele estava no fundo do poço. Deus não o abandonou lá. O Senhor estava com o seu servo naquela situação de adversidade. Deus estava com José lá no Egito. Deus estava com José durante a prisão. Deus estava com José quando ele foi vendido para Potifar. Deus estava com José quando ele ascendeu ao posto de governador do Egito. Deus estava com José na hora em que ele precisou perdoar os seus irmãos. Meus irmãos, a presença de Deus na vida de José fez com que ele não cedesse à tentação, fez com que ele não cedesse ao ressentimento, à amargura. O menino que tinha tudo para ser um grosso era gentil e atencioso. Meus irmãos, José tornou-se melhor, apesar de tudo, em vez de amargo por causa de tudo.
Repito essa frase que não é minha, é de um livro intitulado O Senhor do Impossível, escrito por Ogilvy. José tornou-se melhor, apesar de tudo, em vez de amargo por causa de tudo. Nas horas difíceis, a gente precisa confiar em Deus. A Escritura nos estimula, nos convida a crermos no Senhor, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Salmo 23. A Escritura nos convida a confiarmos em Deus, ainda que um exército se acampe contra nós. Salmo 27. É preciso confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46. É preciso confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. É o que nós lemos lá em Abacuque, no capítulo 3. Por causa da presença de Deus na sua vida, não existe poço do qual você não possa sair. Está no fundo do poço? É possível isso acontecer. Saiba que o Senhor pode removê-lo daí. Por causa da presença de Deus na nossa vida, não existe tentação que a gente não possa vencer, não existe mal que não possa ser transformado, transmutado em bênção, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Terceiro princípio espiritual que nós aprendemos é que Deus transformou o mal na vida de José em bênção. Deus pode transformar o mal em bem. O Senhor gracioso, misericordioso, poderoso, pode transformar o mal em bem. Depois que José se tornou poderoso no Egito, a fome tomou conta do mundo da época. A família de José precisou descer ao Egito. O Egito havia se preparado para aquele tempo difícil. Pare que Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está, de forma soberana, trabalhando nos bastidores da história. Agora, finalmente, o menino que foi vendido pelos irmãos tem a oportunidade de dar o troco. O que você faria na situação de José? Agora, José tinha a oportunidade de dar o troco. A Bíblia nos ensina que José ouviu seus irmãos falando sobre a fome. Depois de ouvir aquele relato, a Escritura diz para a gente que José precisou se retirar. E ele chorou um choro que deu para se ouvir em toda a corte. Depois daquele choro que promoveu purificação, existem diversas modalidades de choro, de pranto. E há uma modalidade de choro que é do tipo purificador. O choro de José o purificou. E ele volta-se para seus irmãos e diz: eu sou José. Eu sei que vocês quiseram provocar o meu mal, mas virei a página, porque Deus transformou o mal que vocês queriam fazer em bem, para vocês mesmos. Deus pode transformar o mal em bem. Tem uma história muito comovente de um missionário batista chamado Salomão Ginsburg. Ele foi o primeiro missionário batista em terras pernambucanas. Ginsburg nasceu na Polônia. A família se mudou para a Inglaterra e lá na Inglaterra, Ginsburg foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. A sua família era judia, seu pai rabino. E quando ficou sabendo da conversão de seu filho ao cristianismo, fez tudo para convencê-lo a se mudar de ideia. Quando aquele homem se deu conta de que o menino estava resolvido, ele chamou seu filho, todos os demais membros da família, pediu para que todo mundo desse as costas para o Ginsburg, começou a ler aquelas maldições escritas no livro do Deuteronômio: maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Ao terminar a leitura, o pai deu um tapa na cara do filho e o mandou para fora de casa. O menino passou a perambular na rua. E ele disse que naquele dia Deus o visitou de maneira tão profunda. Deus o visitou com consolo, com alegria de ser salvo em Jesus. Deus o visitou de forma tão intensa que para não cair no chão ele precisou segurar no poste. Passava um guarda e viu aquele menino se agarrando no poste. O guarda achou que ele estava bêbado, foi lá a fim de corrigi-lo, de censurá-lo. E o Ginsburg falou: não estou bêbado não. E contou para ele a sua história de conversão, o resultado. O guarda se rendeu a Jesus.
Em plena madrugada, depois de ter sido expulso de casa, o menino estava testemunhando e dando glórias ao Senhor. Falando sobre a sua conversão, ele disse que enquanto o pai falava para ele, maldito, ele escutava, você é abençoado. O pai falava, você é maldito, mas a voz interna, a voz do Senhor dentro do seu coração dizia, você é meu filho amado, você é abençoado. Meus irmãos, nós servimos um Deus que transforma o mal em bem para a sua glória. Um quarto princípio espiritual importante que a gente aprende com a vida de José é que ele deu bom testemunho vivo e deu bom testemunho depois de morto. José deu bom testemunho vivo e deu bom testemunho depois de morto. José teve uma boa morte. Ele morreu velhinho, com 110 anos de vida, e ele viu os filhos dos filhos até a terceira geração. Mesmo que José tivesse vivido no Egito 93 dos seus 110 anos de vida, pois faça as contas, ele sabia que ali não era o seu lugar. Quando chegou o tempo de morrer, José deu instruções para que seus ossos fossem colocados numa sepultura móvel, como ato de fé, para que quando Israel deixasse o Egito, ele pudesse ir juntamente com o seu povo. O enterro de José foi um grande testemunho, pois os israelitas não tinham o hábito de colocarem seus cadáveres em caixões. O costume israelita era o de colocar panos e colocar o corpo numa gruta, numa sepultura cavada em rocha, como acontece lá na história da ressurreição de Lázaro, registrada em João capítulo 11. Os israelitas não costumavam empregar o uso de caixões, mas José pediu para que ele fosse colocado num caixão, a fim de acompanhar o povo na peregrinação até a terra prometida. Ou seja, durante a peregrinação no deserto, o povo levava 2 arcas. A arca da aliança, bem como a arca com os restos mortais de José. Ambas dando bom testemunho, testemunho da fidelidade do Senhor para com o seu povo. É por isso que eu afirmei que José deu bom testemunho vivo e bom testemunho depois de morto. A reflexão a ser feita é a seguinte: vai acontecer isso comigo e com você? Depois que a gente morrer, a gente vai continuar dando bom testemunho ou vão descobrir alguma coisa que a gente escondeu durante toda a vida? Depois do nosso falecimento, as pessoas vão se surpreender com o que a gente fez ou deixou de fazer? As notícias posteriores ao nosso passamento vão indicar que nós fomos de fato crentes ou que fomos hipócritas. José deu bom testemunho vivo e deu bom testemunho mesmo depois de morto. Que o nosso legado, que o nosso exemplo inspire e edifique outros, mesmo depois da nossa morte. Isso aconteceu com José. Meus irmãos, o livro de Gênesis começa com um homem num jardim. E o livro de Gênesis termina com um homem dentro de um caixão. O narrador, quem conta essa história pra gente, hábil escritor, quer mostrar que o pecado é coisa grave e séria. O projeto original de Deus foi corrompido por conta do pecado. O texto começa com o homem no jardim e termina com o homem dentro de um caixão. O pecado invadiu o mundo e nos mantém cativos. Contudo, Deus, por pura e exclusiva graça, resolveu resgatar o homem pecador por meio daquele descendente bendito da família abençoada de Abraão. Pela fé, Abraão, Isaque, Jacó, José creram na promessa. E nós também cremos nessa promessa de que Deus preparou um descanso para os que creem, e alcançarão esse descanso todos quantos depositaram a sua fé, a sua esperança na pessoa e obra de Jesus Cristo. No Novo Testamento,
a promessa é ampliada, como lemos no livro do Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós somos esse povo que caminha com fé rumo a esse descanso. Nós não pertencemos a esse mundo. Somos forasteiros aqui e devemos, enquanto o Senhor nos conservar com vida, viver com fé, viver pela fé e prosseguir alegremente, com confiança, para a glória do Senhor. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus.